Antes de analisar a letra, quero falar rapidamente sobre as teorias que tem nessa canção. A principal delas é que Raul fala do diabo. Mas por que ele faria algo metafórico se ele tem uma música específica com o título de Rock do Diabo que ele lançou em 75? Então acredito que essa teoria é infundável. Outra fala que Raul e Paulo estavam loucos de droga e pegaram a Bíblia e começaram a colocar trechos na letra junto com histórias. Outros dizem que é um simples plágio. Mas conforme Paulo Coelho esclareceu, Raul Seixas sempre foi um grande fã do Elvis Presley. E essa canção de domínio público nos Estados Unidos foi regravada justamente pelo Elvis. E o Raul quis fazer uma homenagem ao seu rei do rock. Parafraseando o autor Humberto Eco, uma obra, depois de publicada, não é mais só do autor, é de todos que a consomem, pois cada um tem uma recepção diferente pelo destinatário. Ou seja, eu posso interpretar a obra de outra forma que não seja a específica pelo autor ou por outras pessoas. Então eu vou utilizar a análise da perspectiva que achei mais válida do professor Laércio Fonseca, que aborda o lado espiritual dessa letra. Ele interpreta como a reencarnação. Eu sigo esse raciocínio exposto por ele. Numa rua, numa esquina de uma dessas ruas da cidade do Brasil, centro, tinha um velhinho tocando a viola, sentado numa calçada, cantando uma música esquisitíssima que contava a história da gente. Ele falava assim... Aqui é uma introdução de um sujeito desconhecido que conta uma história para o povo que passava pela calçada e chamou a atenção à história que se iniciava. A canção parece falar sobre várias encarnações, até o atual momento em que o velhinho conta a história. Você já teve a sensação de conhecer uma pessoa ou um lugar, mas nunca ter ido ou conhecido tal local ou sujeito? Isso é chamado de déjà vu. Uma de suas encarnações passou por aquilo, mas você não se lembra com exatidão sobre aquele acontecimento. Então, quando você vê uma coisa que você não conhece, mas que parece que você já viveu, é sua encarnação do passado tentando recordar no seu presente. Eu nasci há 10 mil anos atrás, um sorriso nos lábios, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, ele falava. Através dessas encarnações, o eu lírico adquire experiências do passado, presente e futuro. Os versos descritos são passagens históricas sobre vivência de uma pessoa que reencarnou em vários momentos da história. Esse conceito no budismo é descrito como roda de samsara. Refere-se ao conceito de nascimento, velhice, decrepitude e morte, no qual todos os seres no universo eles participam e do qual só se pode escapar através da iluminação. O eu lírico viu tudo aquilo, ou ele estava encarnado, ou estava num plano espiritual assistindo a tudo aquilo. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o Mar Vermelho e Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Uma pessoa pode viver uma encarnação 60, 70 anos, mas quando ela morre e passa no plano espiritual, no mínimo 50 ou 100 anos antes de uma reencarnação. No livro psicografado por Chico Xavier chamado Há 2000 anos, onde seu guia espiritual Emmanuel conta as histórias de um homem conhecido como Públio
Lentulus. Ele era um senador romano que, antes de Pôncio Pilatos assumir o império em Jerusalém, ele era o governador interventor. Quando ele sai do cargo, entra Pôncio Pilatos, que vai lavar as mãos na decisão de crucificar Jesus Cristo. Essa frase ficou famosa até os dias de hoje para quem não quer tomar uma dura decisão. Ele diz: lavo minhas mãos. Esse senador morre e passa-se 50 anos no plano espiritual e ele reencarna novamente como um escravo judeu convertido do cristianismo chamado Nestório, que dá origem a mais um livro psicografado por Chico Xavier, que é os 50 anos depois. O senador do passado reencarna como um escravo novamente em Roma para tentar corrigir os erros cometidos no passado. Toda essa leitura é maravilhosa e traz uma cultura geral excelente a partir da vivência de um guia espiritual do Chico Xavier. Existem religiões que não acreditam na reencarnação. Eles dizem que a vida é só daqui para frente. E isso me parece uma burrice. Afinal, por que uma pessoa nasceria sem os olhos, membros ou com alguma doença física ou mental? Por que ele seria assim? Tudo tem uma razão de ser. E Deus não seria tão ofensivo ao ser humano se não tivesse essa outra chance de corrigir, construir e reformular o passado. Aprender com os erros do passado. Por isso que eu particularmente acredito no livre-arbítrio. Suas decisões e escolhas influenciam diretamente seu presente e o seu futuro. Eu vi as velas se acenderem para o Papa, vi Babilônia ser riscada do mapa, onde Drácula sugando sangue novo e se escondeu atrás da capa. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares, e Salomão cantar seu salmo pelos ares, e Zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos Palmares. Eu vi. É interessante porque ele não faz uma ordem cronológica dos acontecimentos. Pelo contrário, vai da Arca de Noé até o Quilombo dos Palmares. É uma música rica em conhecimento geral e ajuda até professores de história a abordar o tema de forma lúdica e leve. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. Um soldado que sonhava com amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. Quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. De um lado, Hitler mandando os soldados matarem, o que fez jorrar muito sangue com a metáfora da montanha. Por outro lado, o soldado sonhando em voltar para casa e rever sua mulher ao invés de matar seus semelhantes. Ele foi criança, foi adulto, e ao invés de ser uma pessoa negativa e ingrata, que só sabe reclamar, ele fez justamente o contrário. Estava junto com os macacos na caverna, eu bebi vinho com as mulheres na taberna. Quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que disser que eu tô mentindo, vai essa tiro meu chapéu. Nos trechos, o compositor expõe dois exemplos de eventos que não se constituem como fatos históricos. Tanto o Drácula, lá no segundo verso, quanto Rapunzel, nesse trecho que eu estou falando, ambos são passagens de obras literárias ou mesmo temas da cultura popular de países europeus. Mesmo que tais obras literárias possam ser consideradas como fontes históricas, elas não constituem um fato histórico. O Raul finaliza com uma provocação. Quem provar que o velhinho está mentindo, ele tira o chapéu. Toca Raul!